é uma alegria, é uma felicidade, tá dando início a esse momento de aprendizado junto com você. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, às vezes no transporte, acompanhando essa pequena videoaula de inteligência espiritual. A primeira coisa que eu quero fazer é ter gratidão por você ter adquirido esse momento comigo. Serão alguns minutos que eu te garanto irão fazer a diferença na sua vida. Mas como assim, padre? O que esses minutos irão me proporcionar? Primeiro, eu quero apresentar para vocês o que eu estou chamando de inteligência espiritual. Apresentar para vocês o que é essa inteligência espiritual. Apresentar para vocês como essa inteligência espiritual pode lhe ajudar a lidar com os problemas que você está enfrentando. Eu não digo problemas que você está vivendo, porque se você está transformando esse problema em uma vida, o seu estágio está muito avançado. Agora, se você está enfrentando o problema, se você está lutando, se você está batalhando, a inteligência espiritual irá te ajudar demais. E se você está vivendo um problema, se você está trazendo esse problema para dentro de você, a inteligência espiritual vai te ajudar a retirar esse problema de dentro de você para você dissociar do problema. O que acontece? Nós funcionamos como uma pirâmide. Nós temos a nossa mente, nós temos o nosso espírito e o nosso corpo. O porquê que eu coloco a mente e o espírito embaixo? Porque a mente e o espírito, de certa forma, formam uma base que sustenta o nosso corpo. Se nós temos problemas psicossomáticos, problemas oriundos da mente, o nosso corpo é afetado. E se nós temos distúrbios espirituais, e quando o Padre Manuel fala de distúrbios espirituais, é quando você não tem um encontro pessoal com Deus dentro de você, ou com a divindade que você acredita, se você não tem uma ligação com algo maior, se você não tem uma ligação com um propósito, se você não tem uma ligação com algo que você queira deixar de bom para as pessoas que estão perto de você. Isso é a espiritualidade, é o que você representa, é o que você está representando. Aquele Deus que você acredita, a sua família envolve espiritualidade porque é algo que você está representando. O seu próprio trabalho pode ter espiritualidade, porque se você está representando ele, se você está se sentindo nomeado por aquilo, você se torna algo espiritualizado. Não é só corpo, não é só mente, tem uma base espiritual. E quando você encontra o centro dessa base, quando você encontra o equilíbrio de corpo, mente e espírito, você chega num estágio muito avançado de vida vitoriosa. Você chega num estágio muito avançado de domínio de emoção, de domínio de problema. E aí passa a dissociar, como eu estava falando antes. Porque hoje em dia nós estamos vivendo problemas. E o que é viver problema? O viver problema é você estar dentro do problema. É quando você está tão associado com o problema que você não consegue enxergar a saída, que você não consegue, você se sente numa sinuca de bico, você se sente num beco sem saída. Quantas vezes você já se sentiu num beco sem saída, vivendo um problema, trazendo esse problema para você? E a intenção da inteligência espiritual é justamente isso. A identificação do eu divino, a identificação da minha responsabilidade. Porque muitas e muitas vezes nós estamos atribuindo ou a Deus ou a uma divindade os milagres que cabem a nós fazer, a nós realizar. Muitas e muitas vezes a falta de inteligência espiritual é isso. É você atribuir a uma divindade, você atribuir a Deus algo que você tem que fazer, o perdão que você tem que pedir, a atitude que você tem que tomar. Muitas e muitas vezes nós ficamos num estado de inércia. O que é inteligência espiritual? A inteligência espiritual é você colocar a mão na massa, não é você esperar que algo venha, é você ir lá buscar, é você se esforçar. E Deus, a divindade, aquilo que você acredita, irá te proteger, irá te amparar, irá te abençoar, irá muitas vezes te guiar de uma maneira inconsciente, de uma maneira que você não sabe explicar, de uma maneira que muitas vezes eu não sei explicar. Agora, se eu não faço a minha parte, se você não faz a sua parte, nós atribuímos a Deus uma coisa que nós devemos fazer. Nós atribuímos a Deus uma atitude que nós devemos tomar. E isso acaba
acaba com a vida da pessoa, destrói a pessoa, porque a pessoa entra num estado de paralisia. Ela só fica assim aguardando. Acontece alguma coisa, sendo que na Bíblia, que é o que nós cristãos acreditamos, todos os milagres envolveram uma ação. Todos os fatos extraordinários da Bíblia, a abertura do Mar Vermelho com Moisés, Gideão e os 300 combatendo, tudo envolveu uma ação massiva daquelas pessoas que eram tidas como abençoados ou representantes de Deus. Então, quando você atinge esse nível de você olhar e falar, eu vou ter ação, eu vou realizar uma ação. Padre, mas não adianta eu fazer nada. Padre, mas eu estou participando, eu estou vivendo algo que eu não tenho como fazer nada. É uma situação que eu não tenho como modificar. É uma situação que eu não tenho como mudar. Existe esse tipo de situação? Existe uma situação que você não possa mudar? Existe. Existem fatos que acontecem na nossa vida que nós não podemos alterar. Existem sim coisas que fogem do seu controle. Existem coisas que fogem totalmente do seu controle. E isso é assustador. Agora, se você não pode mudar um fato, se você não consegue mudar um fato, meu irmão, se você não consegue mudar um fato, minha irmã, vitorioso, vitoriosa, você que está me acompanhando nesse momento, nesses minutos de sabedoria, nesses minutos de aprendizado. E aí, para pensar. Tudo que eu já falei até agora, tá fazendo sentido ou não tá para você? Tá fazendo ou não tá? Eu tenho certeza que isso já vai ser uma virada de chave na sua vida. Você assumir o seu eu divino, você encontrar a sua inteligência espiritual, você saber aquilo que você representa, você saber aquilo que você está representando e você saber a ação que você precisa tomar. Não deixar esperar algo acontecer. Ai meu Deus, eu estou esperando. Ai meu Deus, não. É você olhar e falar, essa ação massiva eu preciso fazer. Assim como Moisés, assim como Gedeão, todos eles realizaram uma ação. E sim, as coisas que fogem do nosso controle é difícil demais. Mas entenda uma coisa, se você não pode mudar uma situação, você pode mudar como você se sente em relação àquela situação. Anota isso aí na sua cabeça. Se você não consegue mudar uma situação física que está aqui na região do corpo, você pode mudar como você se sente, que está aqui na região da mente e na região do espírito. Se você muda como você se sente em relação a uma situação, você muda o seu comportamento em relação àquela situação. E isso é extraordinário ou não é? Você pode não conseguir mudar uma situação, mas se você pode mudar como você se sente em relação àquela situação, por exemplo, vou dar uma situação extrema, que não tem como você alterar. Alguém faleceu. Você não tem como mudar aquela situação, mas você pode mudar como você se sente em relação àquela situação. A perda de alguém pode significar para você a perda da sua própria vida, junto com a vida daquela pessoa, ou pode significar para você uma memória, uma honra, alguém para você honrar, alguém para você representar. Você entende a diferença? Em qualquer ponto da sua vida, você pode tirar um aprendizado. Entende isso? Em qualquer ponto da sua vida, você pode tirar um aprendizado. E a partir do momento em que você tem a inteligência espiritual, a inteligência mental, a inteligência emocional, que está aqui na parte da mente, as emoções estão aqui na mente e no espírito. Eu diria que as emoções é um elo de mente e espírito. Se você desenvolve essa inteligência espiritual, essa inteligência emocional, para poder mudar qual é o significado que você está dando para as coisas. Nossa, isso é forte demais. O que você está significando na sua vida? Quais são os significados que você está dando para as coisas que estão acontecendo na sua vida? Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque o significado que você dá para aquilo é a emoção que você vai sentir em relação àquilo. O significado que você dá para aquilo é justamente o estado emocional que você vai viver aquilo. Então, se você altera esse significado, você pode não conseguir mudar uma situação, mas você vai conseguir mudar como você se sente em relação àquela situação. E isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Você alterando isso, você começa a assumir o controle. E quando você começa a assumir o controle, você se sente mais disposto, você se sente mais vivo e você olha e fala, eu posso aprender com isso. Essa situação não está me destruindo. Esse problema não está me matando, pelo contrário, está me construindo, está me edificando.
Para pensar um pouco nisso, meu irmão. Para pensar um pouco nisso, minha irmã. E a partir daí, você mudando como você se sente em relação àquilo, você mudando o seu comportamento em relação àquilo, você vai alterar o resultado. Você muda como você se sente, depois você muda como você se comporta, e aí você vai mudar o resultado que você tem. Isso é interessante ou não é? Tá valendo a pena ou não tá? Isso está te ajudando ou não tá? Lembra, primeiro você muda como você se sente, depois você muda como você se comporta, depois você muda o resultado que você tem perante aquilo. Muda como se sente, muda como se comporta e depois você muda o resultado que você vai obter a partir dessa sua outra primeira mudança. E isso tudo está aqui, ó, corpo, mente, espírito, corpo, mente, espírito. Isso é inteligência espiritual. Isso é desenvolvimento, isso é vida vitoriosa. O padre Emanuel sempre prega: eu não quero uma vitória, eu quero uma vida vitoriosa. Eu não quero uma vitória, eu quero uma vida vitoriosa. E entenda o motivo de eu falar isso. A vida vitoriosa não é você alcançar um objetivo final. A vida vitoriosa é todo o aprendizado, é toda a conquista, é tudo que você tem durante a sua vida. Não é você conseguir só um carro, é você manter esse carro. Não é só você conseguir uma casa, é você manter uma casa. Não é só você conseguir uma família, é você manter uma família. Porque muita gente quer ser campeão e consegue ser campeão, mas difícil é manter o cinturão de campeão. Difícil é você manter a vida vitoriosa. E é isso que a inteligência espiritual ensina. Você se manter no aprendizado, você se manter nessa inteligência espiritual, você se manter numa constante subida, porque para pensar, as pessoas que não vivem na vida vitoriosa vivem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. É assim ou não é? E eu quero que você saia dessa montanha-russa. Eu quero que você saia dessa montanha-russa da vida, de hora tá feliz, hora tá triste, hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo. Eu quero que você saia. E o meu propósito com o livro Como Sair do Deserto para uma Vida Vitoriosa foi justamente isso. Eu te acompanhar durante 40 dias. Eu ficar te acompanhando durante 40 dias. E esse livro já ajudou centenas de pessoas a mudarem, a ressignificarem, a mudar, a alterar o significado que ela dá para as coisas. Não mudar algumas situações que são imutáveis. Não, isso não. A mudar como elas se sentem em relação àquela situação. E a partir dessa alteração de como elas se sentem em relação àquela situação, elas estão conseguindo mudar o comportamento delas. E elas mudando o comportamento delas, elas estão obtendo resultados extremamente diferentes. Você está esperando o quê? O que você está esperando? O que você está esperando para mudar de vida? O que você está esperando para esse acompanhamento de 40 dias? E vem muito mais coisa por aí. Eu vou contar só para vocês que colocaram um e-mail aí, que receberam esse vídeo gratuito. Essa pequena amostra do tanto que você pode crescer, do tanto que você pode mudar. Vou contar um segredo. Preste muita atenção. Vem por aí muita coisa sobre mudança de vida em 40 dias. As pessoas me perguntam muito: padre, mas por que o 40 dias? O número 40 na Sagrada Escritura, o número 40 na espiritualidade, é um número que representa toda a maturidade, o alcance da maturidade. Jesus ficou 40 dias no deserto antes de começar a sua missão pública, enfrentar pessoalmente o demônio, como diz a Bíblia, e começar a sua missão pública. O povo ficou 40 anos peregrinando no deserto, praticamente em círculo, quase uma geração para eles poderem amadurecer para entrar na terra prometida. E você pode viver transformações gigantescas em 40 dias. Você pode obter transformações maravilhosas na sua vida em 40 dias. Experimente, comece. E o começo pode ser um livro. Como sair do deserto para uma vida vitoriosa. Experimente mudar não só uma situação, mas como você se sente em relação àquela situação, mudar o seu comportamento em relação àquela situação e aí mudar o resultado. Não ficar associado, vivendo o problema, mas dissocia, olha para o problema como uma situação
E aí você muda como você se sente em relação àquela situação. E aí você muda o seu comportamento em relação àquela situação. Logo, você muda o resultado que você tem perante aquela situação. Isso é fantástico. Isso é vida vitoriosa. Isso é maravilhoso. E pode começar agora. Pode começar agora. Você adquirindo o e-book Como Sair do Deserto para a Vida Vitoriosa. 40 dias. Uma pequena leitura diária que irá transformar a sua vida. Experimente. Venha para o time vencedor. Venha entender corpo, mente e espírito. Foi uma alegria compartilhar esses minutos com você. Valeu a pena ou não valeu a pena? Se você gostou, indica para alguém. Se você gostou, compartilha isso para alguém. Entregue para alguém. Pede para a pessoa fazer o cadastro, o mesmo cadastro que você fez. Coloca o e-mail lá, o nome, pode baixar o vídeo e pronto. Faça isso. Você estará ajudando alguém. Indica um familiar. Chega para o seu filho, mostra isso para o seu filho. Olha para esse padre aqui, olha o que ele está falando. Eu não quero que você vá para a igreja A, você vai para a igreja B. Não, eu quero que você seja a igreja. Eu quero que você se sinta a igreja de Deus. Eu quero que você sinta a espiritualidade dentro de você. Isso é vida vitoriosa. Não é placa de igreja que salva ninguém. São as atitudes que levam a pessoa para um céu ou para um inferno. Entenda isso. Atitudes. Atitudes. Tem uma atitude boa agora com alguém. Mostra esse vídeo. Pede para a pessoa fazer o cadastro. Compartilha ele. Divulga ele. E adquira agora o seu livro. É R$ 12,90 esse livro digital. R$ 12,90 e você vai estar adquirindo o começo da transformação da sua vida. Que Deus te abençoe. Não é uma vitória, é uma vida vitoriosa. Beijo desse padre que tanto te ama, Padre Emanuel.